Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou entregar a palavra de Deus para você. Se sente pronto para ouvir? E lhe digo mais: a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua viva palavra. Aqui agora eu vou compartilhar a quarta parte da mensagem nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. E você vai ouvir as marcas de uma igreja verdadeira. E o tema principal da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses é: como se preparar para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ouça 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Na igreja de Tessalônica havia uma imitação grandiosa. Fique de olho. Vou destacar aqui 4 fatos. Em primeiro lugar, a igreja de Tessalônica imitou o modelo certo.
E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Eu fico imaginando a igreja de Tessalônica imitou os missionários e o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra imitadores no grego é mimetai, de onde vem a nossa palavra mímica. Descreve alguém que imita outra pessoa, particularmente para seguir seu exemplo ou ensino. Fique de olho na palavra imitadores, mimetai. Mas aqui há uma nova vida em Cristo, com a palavra mimetai. A igreja de Tessalônica recebeu não apenas as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, mas uma nova vida em Cristo, imitando a Cristo. Ela, a igreja de Tessalônica, na Macedônia, abraçou não apenas informação, mas transformação. Jesus transforma. Ela, a igreja de Tessalônica, na Macedônia, possuía não apenas uma boa teologia, mas uma nova ética. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, a igreja de Tessalônica recebeu a mensagem certa. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra, mesmo sobre um forte clima de hostilidade e perseguição. A igreja de Tessalônica, na Macedônia, nasceu saudável, porque sua fé foi estribada numa base certa, a semente. A semente cresceu e frutificou, porque nasceu de um solo fértil. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, a igreja de Tessalônica, na Macedônia, teve a reação certa. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Deus em meio a muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, faz a igreja inabalável. A igreja de Tessalônica não ficou escandalizada nem decepcionada com Deus por causa das tribulações. Ela, a igreja de Tessalônica, não perdeu a alegria devido às perseguições. O poder do Evangelho de Cristo Jesus, o dinamis, a dinamite espiritual, está não apenas em nos livrar das tribulações, mas nos dá poder para enfrentá-las vitoriosamente. Só Cristo pode dar esse poder, a dinamis espiritual, o seu Evangelho. Em quarto lugar, a igreja de Tessalônica
tornou-se um modelo certo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Os imitadores tornaram-se exemplos. A igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo Jesus e dos missionários, mas a igreja de Tessalônica tornou-se exemplo para os demais crentes na Macedônia, Acaia e em todos os lugares. A palavra utilizada pelo apóstolo São Paulo para modelo é tipos. Significa marca visível, cópia, imagem, padrão, arquétipo e, por conseguinte, exemplo. Você sabia? Num sentido ético, um padrão de conduta de um exemplo a ser seguido, a palavra modelo tipos. Trata-se daquilo que deixa uma impressão desejável. Os crentes tessalonicenses eram a impressão de Cristo Jesus, o Messias. A palavra modelo significa um molde ou a impressão feita por um carimbo. No sentido de exemplo, pode significar não apenas um exemplo que outros devem seguir, como um padrão que os influencia. A igreja de Tessalônica aprendeu e depois passou a ensinar. Ela, a igreja de Tessalônica, na Macedônia, tornou-se fonte de inspiração para os crentes da sua província, a Macedônia, do norte da Grécia, ainda mais para os crentes da província da Acaia, no sul da Grécia. A igreja de Tessalônica inspirou pessoas da sua região e de lugares mais distantes. Tornou-se um luzeiro perto, ainda mais uma luz para os povos mais distantes. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho na igreja aos Tessalonicenses, registrada na Bíblia. Agora você vai ouvir uma influência auspiciosa. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Fique de olho na epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Vou destacar aqui e agora 3 pontos específicos. Se prepare. Uma repercussão abrangente. Os crentes da igreja de Tessalônica eram tanto receptores quanto transmissores do Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabia? A vida e o exemplo da igreja de Tessalônica ecoaram e repercutiram não apenas nas províncias de Macedônia e Acaia, mas por outras paragens além fronteiras. A partir de hoje, você estará
satisfeito com o avanço do seu testemunho como igreja? Quero saber a sua resposta. Por ser uma cidade comercial e por estar na rota da Via Egnatia à Estrada Romana, pessoas iam e vinham todos os dias a Tessalônica, a capital da província da Macedônia. A palavra empregada pelo apóstolo São Paulo para descrever o verbo repercutiu eksechetai, significa soar como uma trombeta. Esta palavra deriva-se de exechel, que significa fazer ressoar, repercutir, como um sino que faz todos ouvirem seu sonido forte. O termo grego esche significa som, como o ruído do mar, um barulho tumultuoso, como o de uma multidão. Essa é a palavra de onde vem o vocábulo moderno eco. Assim, o Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, ecoou por todo o Império Romano, por intermédio da igreja de Tessalônica. Os próprios cristãos tessalonicenses foram uma espécie de caixa acústica por meio da qual espalharam o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelas áreas em derredor. E você, que é um cristão, o que está fazendo de sua vida? Está proclamando e anunciando Cristo Jesus, a única esperança, não somente no templo ou nas redes sociais. Pregue, proclame Jesus Cristo, a única esperança, em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar. Fique de olho na igreja dos Tessalonicenses. Através deles ecoou a palavra de Deus. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora uma conversão evidente. A conversão é composta de dois elementos: arrependimento e fé. O arrependimento envolve razão, emoção e vontade. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado segundo Deus e mudança de conduta. A fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em que Deus é, no que Deus fez em Cristo Jesus. Assim, nesse sentido, em arrependimento e fé, os crentes da igreja de Tessalônica demonstraram arrependimento quando deixaram seus ídolos e revelaram fé quando passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, Cristo Jesus. Isso é verdadeira conversão. A maioria dos membros da igreja de Tessalônica
era egressa do paganismo grego. Os gregos e os romanos tinham muitos deuses. O Monte Olimpo, cujo famoso pico era considerado a morada dos deuses, localizava-se perto dali, a uns 80 quilômetros a sudoeste da cidade. E conforme a tradição, quando Zeus sacudia sua divina cabeleleira cacheada, aquela grande montanha tremia. Os membros da igreja de Tessalônica abandonaram seus ídolos e passaram a servir e a adorar ao Deus vivo, Cristo Jesus. Eles romperam com a idolatria e se converteram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seus olhos foram abertos. Eles, os tessalonicenses, deixaram seus ídolos vãos e se voltaram para o Deus real. Seus ídolos eram imagens mortas, mas Deus, a quem se converteu, é a fonte da vida, a vida eterna. Seus ídolos eram irreais, mas Deus é real e verdadeiro. Seus ídolos eram impotentes, incapazes de ajudar e socorrer, mas Deus é todo-poderoso e socorro no dia da angústia. Quando a Escritura faz referência ao Deus vivo, é importante ressaltar que Deus não apenas está vivo, mas é Ele quem a todos dá vida eterna e vida biológica. Fique de olho no Deus vivo, Cristo Jesus. Ouça agora em terceiro lugar: um serviço diligente. Os tessalonicenses na Macedônia abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, não para viverem livres, mas para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Eles abraçaram uma fé operosa. Eles, os tessalonicenses, se envolveram desde o começo, tornando-se uma igreja modelo, uma igreja que faz ecoar e reverberar a voz do Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por todo o mundo conhecido da época. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você está fazendo ecoar a voz do Evangelho de Cristo Jesus por onde você caminha e ainda mais nas redes sociais? Quero saber sua resposta. O apóstolo São Paulo disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Fique de olho na chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, para a proclamação do Evangelho. Ouça, uma expectativa gloriosa e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10.
Fique de olho na Bíblia. Você vai se sentir confortável com a sua vida cristã. Antes de o apóstolo São Paulo chegar aos Tessalonicenses com o Evangelho de Cristo, eles eram pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Porém, agora recebem uma viva esperança. 3 verdades são destacadas pelo apóstolo São Paulo. Se sente pronto para ouvir? Primeiro, a expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Você não se deve perder de vista o pleno impacto do verbo aguardar. Significa esperar feliz, com paciência e confiança. Não é apenas crer que Cristo Jesus em breve vai voltar, é estar preparado para a sua volta gloriosa. Você está se preparando? Está aguardando com alegria a volta de Cristo? Pense comigo. Quando aguardamos um visitante, já deixamos tudo pronto para a sua chegada. Preparamos o quarto de hóspedes, agenda de atividades, nosso horário disponível e outras obrigações, tudo de maneira a deixar a pessoa que nos visita inteiramente à vontade. Nesse sentido, aguardar o Filho de Deus, Cristo Jesus, que virá dos céus, implica um coração e uma vida santificada. A doutrina mais enfatizada nesta epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses é a segunda vinda do Messias, Cristo Jesus. Eles, os Tessalonicenses, aguardavam a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Eles se alimentavam dessa esperança viva. Seus olhos estavam nos céus, de onde o Senhor virá. Quero te lembrar que você tem a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. O cristão recebe uma chamada a servir no mundo e a esperar a glória. A palavra utilizada pelo apóstolo São Paulo para descrever o verbo aguardar é anamenen, que significa esperar, aguardar. O pensamento-chave aqui parece o de esperar por alguém cuja vinda foi anunciada. Talvez com a ideia adicional de paciência e confiança. O tempo presente aponta para a espera contínua. Você sabia? A iminente volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a esperança viva do cristão. Essa verdade está fartamente documentada em várias passagens no Novo Testamento. Fique de olho nas promessas da segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu continuo pensando, a base para a expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias.
A igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Cristo porque tinha a convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. A esperança da segunda vinda de Cristo Jesus seria totalmente vazia e desprovida de sentido sem o fato da ressurreição. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Cristo Jesus venceu a morte e matou a morte com a própria vida. Cristo Jesus retornou ao céu, à casa do Pai, e por isso vai voltar em breve. Se Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, segue-se que ele agora está onde Deus está, a saber, nos céus. E o Deus que o ressuscitou pode trazê-lo de volta à terra para o seu povo, para a sua igreja, e ele o fará. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora o livramento que a igreja terá quando da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda de Cristo Jesus será um dia de trevas e não de luz. Para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda de Cristo Jesus será um dia de desespero e não de esperança. Para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, será um dia de juízo e não de salvação da alma. Para a igreja que se converteu, para a igreja que abraçou o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a igreja que se tornou modelo e irradiou e soou sua extraordinária influência, não existe mais condenação. A igreja é liberta da ira vindoura quando crê em Cristo Jesus. Não há mais temor quanto ao futuro, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir incrivelmente bem. A morte de Cristo Jesus foi o meio usado por Deus para livrar os homens da ira. A ira de Deus não é orgulho ferido, nem uma explosão de fúria caprichosa. A ira de Deus não é uma emoção descontrolada de uma pessoa zangada. Ao contrário, a ira de Deus é uma justa reação diante da maldade. A ira de Deus sempre é dirigida contra o mal e não é arbitrária e sem princípios. Minha oração é que as marcas dessa igreja de Tessalônica, que nasceu num parto de dor, mas cresceu vigorosamente e fez ecoar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o mundo, possa ainda inspirar novas igrejas a se voltarem para Deus e a fazerem a obra de Deus com alegria, na dependência e no poder do Espírito Santo. Gostou do resultado? Aqui agora você quer renovar o seu ardor pela igreja, você quer amar a igreja, você quer viver em comunhão e alegria com os membros da igreja,
você agora quer, junto com outros crentes, ecoar o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus, por onde você andar. Está disposto a isso? Jesus Cristo é a única esperança de salvação para as pessoas, e ainda mais, Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Já pensou nisso? Se sente pronto para entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? Se sente pronto para pedir perdão de seus pecados a Cristo Jesus? Esse é o momento que você tanto esperava. Sua vida, sua responsabilidade, no momento de decisão, é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, seu destino é selado. O paraíso te aguarda, a nova Jerusalém, a pátria celeste, o novo céu e a nova terra.